Eu avisei. Era hora de secar. Era hora de pensar e acreditar. E está dando certo. Está dando certo. A equipe do Botafogo, mais uma vez, sucumbiu, sentiu, entendeu o momento da pressão e não conseguiu resistir. Desta feita, para o Corinthians, um Corinthians caminhando, venceu o Botafogo. O que dizer a partir de agora sobre isso? Eu estou acreditando. Como diria Baldasso, está acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Botafogo e Corinthians. Foi esse o meu programa de sexta-feira à noite. Secar o Botafogo. E o que dizer? Deu certo. Um primeiro tempo que o Botafogo foi bem no jogo, que o Botafogo dominou, que o Botafogo, de certa maneira, conseguiu trazer dificuldades para um Corinthians que, como eu disse, já estava com a cabeça lá na sua Sul-Americana. Mas a partir da expulsão de Marçal, o lateral, que bobamente colocou ali, deu uma solada no jogador do Corinthians, tudo mudou. E como mudou, o que nós precisamos falar é que o Corinthians passou a dominar, passou a entender o jogo, passou a entender o resultado e chegou à vitória. Um segundo tempo dominador, um segundo tempo de controle total, um segundo tempo de um gol cedo e um segundo tempo que indica que o Botafogo começa a sentir fisicamente a competição. Eu disse fisicamente. Um dos principais pontos dessa equipe do Botafogo no início da competição foi a parte física. E agora o que nós podemos falar é que fisicamente o Botafogo está sentindo a competição. E agora é preciso saber o que fazer e entender isso como um recado. O Grêmio pode, o Grêmio precisa acreditar no título. 8 pontos? Pode ser muito, mas pode ser nada. Por quê? Porque faltam 15 jogos de uma competição muito difícil, uma competição que mostra cada vez mais que todo jogo pode ser muito complicado. O Grêmio agora precisa fazer pontos contra o Fortaleza, mas o campeonato não termina no próximo jogo. O Grêmio precisa agora pensar no ponto a ponto, na disputa, para tentar tirar a distância do Botafogo. O ponto a ponto é a palavra do momento. O Grêmio precisa acreditar na possibilidade de ganhar do Botafogo. O Grêmio precisa, rodada a rodada, ir tirando. Meio ponto por rodada. Meio ponto de um time que começa a sentir a pressão. E meio ponto de um time que começa também a acreditar. E este é o caso do Tricolor. Um jogo que mostrou pra gente o que a gente imaginava. O Botafogo começa a sentir. E isso faz com que a gente acredite cada vez mais. Precisa muito o Grêmio? Claro que o Grêmio precisa muito. Claro que sim. E eu acho que está mais do lado do Grêmio do que propriamente do Botafogo, porque o Botafogo vai, de alguma maneira, sentir os efeitos de uma competição que vai cobrar essa pressão. Mas o que nós podemos realizar a partir de hoje é que abriu o campeonato. A palavra é exatamente essa. O campeonato abriu. E abrindo o campeonato, nós precisamos entender que a porta pode ter o Grêmio lá. Lembrem da Vidente Chaline? Quem sabe ela não estaria falando que a derrota falsa era a Copa do Brasil e a vitória real seria a vitória do título brasileiro. Pode ser isso? É algo que nós vamos precisar saber, precisar entender, porque de fato as coisas parecem estar acontecendo. E agora é encarar, entender e fazer acontecer. O Grêmio pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Nós vimos o Botafogo, nós entendemos o Botafogo. E sabendo a partir daí tudo o que pode acontecer, o Grêmio precisa protagonizar agora e fazer a sua parte. Vencer os jogos fora de casa e encarar de fato que pode ganhar o Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.